Se alguém te pedisse para mostrar o maior deserto continental no mapa da Europa, para onde você apontaria? Muitas pessoas teriam problemas em fazer isso, mas dê uma olhada no mapa que está aparecendo na sua tela nesse momento. Você verá a Espanha em azul e um deserto conhecido como Tabernas, que você pode ver em cinza. E o país definitivamente tem um problema, porque ele está se expandindo. Mas o governo está revidando. Esse vídeo é sobre como a Espanha está transformando o seu deserto em uma floresta. Mas antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo da tecnologia. Olá, sejam bem-vindos ao canal Uma Nova Realidade. Só no primeiro mês desse canal, eu já faturei R$ 4.500, trabalhando de casa, sem precisar aparecer e ganhando em dólar. Se você quer saber como tudo isso funciona, basta acessar o primeiro link na descrição. Muitas pessoas conhecem o deserto do Atacama, no Chile, o deserto do Saara, no norte da África, o deserto de Gobi, na China e assim por diante. No entanto, existe um deserto pouco conhecido na Espanha chamado Deserto de Tabernas. Localizado na Andaluzia, o Tabernas começa a 30 quilômetros a norte de Almeria. A área, que tecnicamente é um semideserto, se estende por 280 quilômetros quadrados, ou 28 mil hectares. A região recebe mais de 30 mil horas de luz solar anualmente, e nos meses de verão, as temperaturas podem alcançar facilmente os 35 e 40 graus Celsius. É extremamente raro que a área receba mais de 250 milímetros de chuva em um ano. No entanto, quando chove no Tabernas, é de cachorro beber água em pé. Isso geralmente causa inundações bastante repentinas, que consequentemente causam erosões e faz com que toda a paisagem tenha adquirido um aspecto magnífico, totalmente esculpido pela natureza. Isso porque as pesadas chuvas que afetam a região provocam pequenas rachaduras por todo o solo, compondo um verdadeiro mosaico que consiste em um solo seco sistematicamente erodido pela chuva e pelo vento por longos períodos. Cabe ressaltar, no entanto, que ainda que a área do deserto não seja capaz de suportar plantas e animais, ela é ideal para compor cenários de filmes de aventura. Diretores de todo o mundo já gravaram mais de 500 filmes no deserto do Tabernas, sendo o mais popular Conan o Bárbaro, estrelando Arnold Schwarzenegger. A Espanha, no entanto, tem um sério problema ecológico: a desertificação. Na realidade, em toda a Europa, esse é o país mais suscetível ao fenômeno. De acordo com o Programa de Ação Nacional (PAN) das Nações Unidas, 74% do território espanhol corre risco de desertificação, sendo que 18% desse total poderia se tornar irreversivelmente desértico. Na Espanha, regiões como a Múrcia, Valência e as Ilhas Canárias são as mais ameaçadas, com risco alto ou muito alto de desertificação em 90% de seu território. A maior parte do problema de desertificação da Espanha é causada por atividades humanas, como a exploração do solo ou a irrigação excessiva, que causam erosões no solo e drenam aquíferos. O problema atingiu marcos preocupantes no país, onde a agricultura tem passado por uma pesada industrialização, de modo que 3/4 do território já podem ser considerados secos ou semiáridos. Além disso, com a mudança do uso de terras expropriadas da Igreja Católica nos séculos 18 e 19, técnicas destrutivas de mineração e agricultura também causaram estragos no solo e lençóis freáticos locais. Dito isso, enquanto analistas econômicos estão satisfeitos com a forma como a Espanha aumentou sua renda agrícola na última década, ambientalistas não estão felizes com o que isso causou aos lençóis freáticos. Isso porque práticas agrícolas consomem até 7 vezes mais água que todos os lares no país, de modo que por todo o território, terras que uma vez foram produtivas agora são inférteis e incapazes de produzir colheitas o suficiente para suportar vidas humanas e animais, ainda que possam ser vistas pequenas vegetações sobre elas. Falando nisso, imagens feitas por satélite mostram que uma parcela do território espanhol está em um processo ativo de degradação graças às práticas brutais de agricultura. É importante esclarecer um mal-entendido muito comum relacionado à palavra desertificação. Isso não significa que o deserto em si está expandindo, mas refere-se ao abuso ou exploração de recursos naturais em um ritmo maior do que eles podem ser restaurados. A Espanha, no entanto, não está de braços cruzados enquanto o deserto toma seu território e tem feito esforço juntamente com outros participantes da indústria, que são os mais afetados diretamente pelo problema, para refrear a desertificação.
Vamos tomar como exemplo a iniciativa Alvelau, um movimento ecológico dedicado à restauração da biodiversidade em áreas degradadas. O Alvelau conta com um planejamento de 20 anos e se concentra em uma grande porção de terra que se estende por mais de 1 milhão de hectares, chegando a Almeria, Granada e Múrcia. O Alvelau foi idealizado por fazendeiros e empresários que se dedicaram a esquemas agrícolas regenerativos e fundado por investidores e filantropos estrangeiros que buscam nutrir o solo e a microbiologia que estão sendo exterminados. Os retornos não serão rápidos e podem não ser percebidos até 2035, ainda que os gastos anuais com o projeto superam 1,3 milhões de euros. A verdade amarga por trás disso tudo é que a degradação pode ter sido rápida e fácil, mas revertê-la é um desafio que toma tempo e dinheiro. Vale ressaltar, ainda sobre o Alvelau, que especialistas preveem que o projeto pode até mesmo mudar o clima local. Isso porque as iniciativas levarão a mais água no solo e mais evapotranspiração nas árvores. O Alvelau está focado sobre um território do tamanho de Madrid, onde planta mais amendoeiras ecológicas que qualquer outro lugar do mundo, cerca de 50 mil hectares. A associação envolve 250 empresários e pesquisadores, bem como ecologistas. Fundos são recebidos pela Common Land e outras organizações como a TUI e a Fundação Leopold Bachmann para a criação de negócios alternativos e sustentáveis. A agricultura regenerativa cobre mais de 8 mil hectares e consiste em 40 fazendas com plantações de árvores. A intenção do Alvelau é dobrar sua área de atividade nos próximos 2 anos. Vale ressaltar que a Common Land é uma ONG alemã que já teve sucesso em reverter desertificações na África e Austrália e agora está oferecendo ajuda à Espanha. Acontece que após receber muitos contatos de proprietários de terras preocupados, a organização decidiu começar com o Planalto de Almeria, ressaltando que o nível de erosão e despovoamento da região estava entre os piores do território. A Common Land visa atingir seus objetivos por meio do fortalecimento de povos rurais para que eles tomem controle sobre seus destinos e participem inteiramente da iniciativa. O plano da Common Land é replicar a Grande Muralha Verde da África, projeto implementado com a intenção de criar uma floresta que cortasse o continente em combinação com projetos de desenvolvimento rural para refrear a expansão do Saara e trazer paisagens degradadas de volta à vida. O Alvelau plantou milhares de árvores no Lamuela com a esperança de atacar o problema por múltiplas frentes, incluindo erosão do solo, agricultura regenerativa, operações de criação sustentável de gado, conservação da água e despovoamento. Cabe ressaltar que esse último, o despovoamento, é um grande problema na região, uma vez que as pessoas tendem a sair de lugares onde não conseguem se manter. Vamos pegar como exemplo Vélez Blanco, que tinha uma população de 7 mil pessoas nos anos 50 e hoje em dia mal pode suportar 2 mil. O grupo reconhece que fazendeiros devem ser encorajados a participar, uma vez que se eles não puderem se sustentar, eles abandonarão o esquema. Por essa razão, existe um grande foco em aplicar fundos em companhias locais voltadas ao desenvolvimento sustentável. Um desses negócios é a La Almendresa, que agora exporta sua marca como um produto premium para países como Reino Unido e Alemanha. Por exemplo, enquanto amêndoas comuns são vendidas por 4,5 libras o quilo, as orgânicas são comercializadas por até 7,5 euros o quilo. Enquanto isso, fazendeiros individuais também estão aderindo à causa. Alguns deles estão dispostos até mesmo a mudar suas práticas de produção para ajudar o solo a se recuperar. Por exemplo, para trazer elementos como nitrogênio de volta ao solo, eles têm plantado diversas espécies de folhosas e leguminosas para a criação de coberturas vegetais aperfeiçoadas nos últimos 7 anos para dispensar plásticos utilizados em estufas na região. Além de aderir à agricultura sustentável, muitos deles deram um passo adiante e se envolveram também com a agricultura regenerativa, que tem como principal foco a saúde do solo e utilizações mínimas de máquinas de arado. Além disso, seus pais e avós fizeram uso de pesticidas que atualmente estão banidos, mas a geração atual de fazendeiros, vendo os efeitos negativos dessas substâncias, está optando por práticas agrícolas mais ecológicas e sustentáveis. Métodos ultrapassados levou à perda de fertilidade do solo, resultando na perda de mais de 20 toneladas de solo por hectare. O que é ainda mais inspirador nos esforços da Espanha em combater a desertificação é que outros países estão inclinados a seguir
seguir os mesmos passos para combater o problema em seus próprios territórios. Por exemplo, Alfonso Xixo de Guzmán, que comanda uma fazenda que está em sua família por gerações, também está participando do programa Alvelau. Ele opera um campo de restauração de terra em sua fazenda de 1.000 hectares, a La Runqueira, que vem atraindo voluntários de todo o mundo. Além disso, Guzmán também recebe estudantes estrangeiros que estejam escrevendo teses de pesquisa relacionadas à agricultura. Agora queremos saber a sua opinião sobre a desertificação causada por atividades humanas. Deixe nos comentários e até a próxima!